Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Hoje tem algumas notícias interessantes e pelo menos uma mudança de perspectiva na minha análise de milho. Ontem saíram dados de inspeções de exportação nos Estados Unidos. Eu comecei a analisar os números norte-americanos, os números brasileiros, números da Ucrânia também, e eu acho que tem uma mudança de perspectiva na análise de milho. Essa semana também tem o relatório WASDE, o relatório de oferta e demanda global, e deve trazer uma alteração pequena nos números para essa temporada 22-23, e eu acho que elevação de estoques e redução de demanda. Estou começando a desconfiar disso daí. Ontem foi um dia que o mercado se animou bastante, principalmente por causa da reabertura da China, mas começaram algumas retaliações de alguns países com relação aos turistas chineses, né? O turista chinês ele é um dos mais cobiçados do mundo porque o ticket médio de gasto dele é muito elevado. E até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, vamos colocar assim, os chineses dominavam o turismo global. Ia para Estados Unidos, mesmo muitas praças aqui do Brasil, Europa, os chineses dominavam realmente o turismo. E depois da pandemia isso parou. E eles levantaram essas sanções neste fim de semana, no domingo. Ontem eu mostrei uma notícia aqui de que haviam filas de chineses para tirar os passaportes para poderem voltar a viajar. Mas alguns países começam a colocar restrições a turistas chineses. Eles querem comprovação de vacina e testes de Covid. E a China já começa a retalhar esses países. Os dois primeiros são o Japão e a Coreia do Sul. A China diz que não está mais emitindo vistos no Japão para turistas japoneses que vão para o país, porque o Japão também está exigindo comprovação de vacinação e teste de Covid para que chineses entrem no seu território. E a Coreia segue pelo mesmo caminho. Os Estados Unidos já anunciou que também deve seguir pelo mesmo caminho. Então é uma boa notícia, aumenta a demanda por produtos no mercado doméstico chinês, mas já levanta um alerta realmente no mundo, até porque com o levantamento de todas essas restrições, a China para de informar diariamente números de Covid, números de morte, e isso preocupa principalmente a OMS, que já estava suspeitando, até quase que acusando a China de omitir o verdadeiro número de infectados, o verdadeiro número de mortes. Então, imaginando que a China reabra totalmente, os turistas em massa comecem a viajar e o restante do mundo comece a boicotar, não seria boicotar a palavra, mas restringir a entrada desses turistas, a gente tem um cenário um pouquinho complicado de se trabalhar. Agora a gente está se encaminhando para o feriado lunar na China, começa dia 22 de janeiro, mais de 2 bilhões de viagens são esperadas nesse período. Será a primeira viagem que está liberada desde o início do Covid na China, então espera-se realmente que esse volume seja recorde aí, muitas pessoas indo para o interior, visitar parentes, visitar outras cidades, pontos turísticos, e tudo mais. E também espera-se uma grande quantidade de infectados, mais de 700 milhões, segundo os últimos reports. Então, ontem o mercado se animou, baseado nisso, no finalzinho do dia ele acabou tendo uma certa desaceleração no movimento de alta, o petróleo mesmo, que chegou a subir quase 4% ao dia, fechou com uma alta um pouquinho mais leve, hoje ele está estendendo a alta ali 0,72, nós já vamos para as cotações, mas esse é um ponto interessante para se olhar. Então, vamos direto para as bolsas, vamos ver como que o mercado está abrindo hoje. Como eu disse, o petróleo subindo 0,71% a $75 o barril do petróleo do WTI, o West Texas, que é negociado na Bolsa de Nova York. O petróleo do tipo Brent, ele voltou a $80 o barril, está sendo negociado com uma alta de 0,55%
0,5% nesse momento, 0,43 centavos de alta. E basicamente o otimismo vem por essa reabertura da China. Por mais que aconteça algum boicote de viajantes chineses no mercado internacional, no mercado doméstico esse fluxo de pessoas de viagens aumenta certamente o consumo de combustíveis. E vocês devem lembrar que a China estava batendo o recorde de exportação de derivados de petróleo, porque há uma escassez ainda global, principalmente de diesel, e a China aumentou suas cotas de exportação, até porque está comprando petróleo barato da Rússia. A Rússia se tornou o maior exportador, ultrapassando a Arábia Saudita, e nós vimos que a Arábia Saudita, numa tentativa de recuperar o mercado, reduziu os seus prêmios de exportação, seu diferencial do petróleo, chamado OSP, Oil Sales Price. Mesmo assim, a China tem comprado petróleo com desconto, tem processado e tem exportado esse petróleo. E agora, nesse início de ano, certamente o consumo do mercado doméstico vai aumentar. E é o que tem, basicamente, colocado esse otimismo no mercado e fazendo com que a commodity trabalhe em alta. Lembrando que nós estamos numa sazonalidade, já iniciando uma sazonalidade de baixa no petróleo, que vai atingir o fundo ali por volta de finalzinho de março ou de abril. Eu não sou otimista para a alta do petróleo, eu acredito que sim, mas não no curtíssimo prazo. Eu acho que no curtíssimo prazo a gente pode ter ainda alguma pressão na commodity, porque os spreads eles continuam em carrego, continuam em carry, então mostra que há esse equilíbrio entre a oferta e a demanda, por isso que a gente não vê os preços subindo. Mas nós temos recebido os relatórios da EIA, Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, mostrando que os estoques destilados continuam muito baixos. E agora é o período sazonal de maior consumo, principalmente do heating oil. Como o heating oil subiu bastante, o gasóleo, que é o diesel usado em veículos automotores, ele vai acompanhar a cotação do heating oil, porque você consegue fazer a substituição de um por outro. O mais seguro para um norte-americano usar na residência, sem sombra de dúvida, é o heating oil, porque ele tem um ponto de explosão, de uma maneira bem simples, mais alto do que o gasóleo. O gasóleo é mais instável, ele tem uma explosão numa temperatura um pouquinho menor, mas devido ao preço há essa substituição. Lembrando que o grande consumo de heating oil, ele é no nordeste dos Estados Unidos, porque é uma região mais antiga, então não tem uma infraestrutura de gás natural como acontece na região oeste, que é uma região mais nova. Então, sempre que o frio aumenta nessa região do nordeste dos Estados Unidos, que ele desce do Canadá e pega ali de Minnesota pro lado leste, o consumo de heating oil aumenta mais. Quando esse frio ele vem para a costa oeste, descendo ali para a Califórnia e desce até o sul dos Estados Unidos, aí aumenta o consumo de gás natural, que nesse momento também está derretendo nos Estados Unidos. Gás natural, e isso acaba ajudando as cotações dos fertilizantes. Os Estados Unidos ele consome muito nitrogenado e também é exportador de nitrogenado. E nós já temos aqui o gás natural a 3,77 dólares por milhão de BTU. Então, até olhando o mapa de sazonalidade do preço do gás natural, depois dessa alta muito forte ali no finalzinho do ano passado, que ele chegou a 10 dólares por milhão de BTU, as cotações já voltam a ficar abaixo de janeiro de 2022. Então, ano passado haviam preços maiores e agora nós temos uma sazonalidade de baixa. Você vê que ele acompanhou essa sazonalidade baixa do gás natural, que tem um consumo maior agora também, mas nós vimos aí muitos países conseguindo formar o seu estoque para o consumo no inverno. E como o inverno não está tão frio, apesar dos Estados Unidos, da Europa ter recebido uma massa de ar frio, uma tempestade polar muito grande, há 2 semanas atrás, a temperatura agora não está tão gelada. Então há menor consumo de gás natural e a gente tem essa queda nos preços agora. Então isso acaba ajudando também os fertilizantes. Eu já falei sobre o cenário dos fertilizantes, que eu acredito que nesse primeiro trimestre nós vamos ter queda ainda para os preços, principalmente para os nitrogenados, e parte disso vem do gás natural. Esse é o gás natural, o NG, negociado na Bolsa de Nova York, não é o TTF negociado na Holanda, que serve de base para as cotações lá na União Europeia. Mesmo assim, a gente teve uma queda
bem expressiva no custo de fertilizantes. Até a planilha que nós disponibilizamos no Relatórios Agro, a gente vê a queda grande que teve aqui, tanto nas revendas quanto na importação. A gente vê que a ureia caiu 10% na variação mensal. Ela está a $517 por tonelada, mas já está chegando abaixo de $500. E as relações de troca melhoraram bastante agora. Quando a gente pega a ureia, por exemplo, e eu colocar o MAP em Sorriso, no Mato Grosso, 30 sacas por tonelada de MAP, de KCl, 25 sacas. Em Passo Fundo, 22 sacas. E em Paranaguá, aqui, 21 sacas de cloreto de potássio versus a soja. E o cenário, como eu disse, não é dos mais otimistas com relação ao preço dos fertilizantes, então passa a ser uma boa notícia para o agronegócio, que no primeiro trimestre, pelo menos, não há uma expectativa de alta no preço dos fertilizantes, a não ser o fósforo, que eu acho que já subiu um pouquinho, mas a gente acabou atingindo um patamar de preços ali que não teria uma justificativa para uma alta, a não ser que o câmbio aqui no Brasil acabe subindo muito. E falando em câmbio, antes da gente entrar nas agrícolas, ontem o dólar teve um dia de alta aqui em R$ 5,28, mas o spot ele fechou a R$ 5,26. Ele chegou a subir 1%, a gente viu que ele abriu com gap de alta aqui no início da manhã e foi devido às manifestações, o quebra-quebra do domingo. Mas aquilo ficou restrito ao domingo. Na segunda-feira, apesar de alguns bloqueios em algumas rodovias, eles foram liberados até de uma maneira relativamente rápida, e o mercado entendeu que não havia um risco institucional e que essas manifestações daquela maneira que aconteceu no domingo não se propagaria no mercado. Assim, não tem por que o dólar estressar tanto. Se eu não me engano, hoje tem o discurso do Jerome Powell e o mercado vai prestar muito atenção ao que ele vai falar com relação à condução da política monetária por lá. Vai continuar com o aperto? Ele vai dar algum indicativo sobre qual será um aumento na taxa de juros no próximo mês de fevereiro? Vem 25 basis points, vem 50 basis points, vai manter o juro elevado? Isso a gente vai descobrir quando ele falar. Mas o mercado ele está otimista. Até com a reabertura da China, alguns bancos norte-americanos, JP Morgan, Goldman Sachs, começam a falar que os Estados Unidos podem não entrar em recessão, e essa reabertura da China pode até segurar a recessão na Europa. E nós já vimos aqui, se não me engano, foi na sexta-feira ou na quinta-feira da semana passada, que foi publicado o sentimento econômico da União Europeia, e já veio melhor do que no relatório anterior. Apesar dos PMIs ainda estarem bem negativos, mostrando contração, os sentimentos com relação ao crescimento econômico já começam a ficar mais otimistas. Há ainda algumas coisas que me preocupam, principalmente com relação, aos PMIs, porque é um indicador, podemos chamar de antecedente, e aos indicadores de fretes. Os fretes internacionais, eles continuam caindo. Então, de ontem para hoje, teve mais uma queda de 1% nos fretes, tanto de milho quanto o de soja. Então, esse daqui é o índice Panamax. Panamax é uma categoria de navio que transporta entre 60 e 100 mil toneladas de produtos e é tradicionalmente a embarcação utilizada no transporte de grãos, de soja, de milho. Então, quando nós olhamos este indicador, a gente está tendo uma visão da demanda por grãos. E a gente vê que o indicador caiu bastante e já voltou a patamares de 2021. Ainda é um período de pandemia, 2021 era um período de pandemia de 2021, mas nesse período de patamares de preços pelo indicador geral, só que aqui há mais de 20 rotas, a gente vê que não está muito diferente do histórico, com relação de 2015, 2016. Mas de 2017 e 2018 a gente já está basicamente no mesmo nível de preços. Quando eu olho a rota do Brasil para a China, o cenário ele é muito parecido. A gente está com o mesmo patamar de 2021, que era o mesmo patamar de 2019, mesmo patamar de 2018, assim como a rota do Golfo dos Estados Unidos para a China. Então, essa queda de fretes, e a gente vê que a soja já está na faixa aqui de 45, 46 dólares por tonelada, acaba ajudando na demanda chinesa.
como que funciona, onde que está o indicativo. E isso vale tanto para quem negocia no mercado físico, para quem é produtor e tem que fazer a sua formação de preço ou ter uma noção de tendência, quanto para o especulador para saber de onde que a China pode comprar essa soja. Se for nos Estados Unidos, a gente pode ter uma alta na Bolsa de Chicago. Se for no Brasil, a gente tem uma queda na Bolsa de Chicago e uma alta no prêmio de exportação. Então, quando nós fazemos a China, na verdade, quando ele faz o cálculo do crush margin, que é a margem de processamento, ela considera o custo de reposição que nós chamamos de replacement, lá no nos portos chineses, mais a nacionalização. Toda a soja, ela produz só farelo de soja e óleo de soja, através desses derivados, que nós chamamos de complexo de soja, que ela produz outros produtos, e aí há uma série de outros produtos. Quando esmaga-se a soja, existe um rendimento. E há uma pequena diferença entre grão brasileiro e grão norte-americano. Mas, via de regra, nós utilizamos para cálculo um rendimento com um farelo de soja de 45,5% de proteína bruta, de 0,78%, ou seja, se você esmaga a soja, 78,5% vira farelo, 18,5% acaba virando óleo de soja, a diferença acaba virando perda. O custo do crush de 120 yuans por tonelada, que você vai multiplicar pela taxa de câmbio, e que na China caiu bastante nos últimos dias, voltou a ficar favorável para a importação, e quando chega lá você aplica as tarifas de importação de 1% mais o VAT de 10%, e nós temos o Incoterm chamado DDP, Delivery Duty Paid, ou seja, a soja importada já nacionalizada nos portos. E a China, como a Argentina, tem as esmagadoras nos portos. E a gente vê nesse momento que há uma margem negativa para a indústria processadora, por isso que nós vemos a demanda fraca, que é até um dos destaques do programa de hoje, que a demanda fraca tem derrubado as cotações na Bolsa de Chicago. E parte disso vem porque a demanda, o custo de esmagamento da soja na China está negativo. Você vê que para junho, com a soja norte-americana, ele chega a mais de $50 negativo. E aí o governo tem que subsidiar as esmagadoras para que elas não fechem, e aí existe uma série de artifícios, desde os leilões de reservas estatais ou subsídio em grana mesmo. O oil share, a princípio, está relativamente favorável, 30%, 34%. Para a soja, mas o custo do crush está negativo. E a soja brasileira está mais favorável do que a soja nos Estados Unidos. Então é mais um ponto que pode corroborar com esta queda. Quando nós olhamos os prêmios de exportação, esse é o fechamento de ontem, hoje ele não foi atualizado ainda, nós vemos claramente que a soja brasileira é mais competitiva do que a soja norte-americana. A gente tem basicamente para entrega em março 35 pontos acima de Chicago, enquanto os Estados Unidos têm a 95, ou seja, a nossa soja é 1/3, o prêmio nosso é 1/3 mais barato, 2/3 mais barato que nos Estados Unidos. E para o produtor, isso começa a ficar ruim, porque sazonalmente o prêmio de exportação para entrega em março é o mais baixo desde 2018, de acordo com o levantamento histórico que eu fiz aqui. Então isso é sinal que vai haver pressão nos prêmios e no basis no mercado doméstico devido ao tamanho da nossa safra. Quando eu pego os prêmios de exportação para entrega em abril, vê que em 2021 a gente chegou a ter esses prêmios negativos e a gente já começa a ter uma queda um pouquinho mais forte para esses prêmios de exportação. Como o frete também subiu, a gente está iniciando a colheita no Brasil, há uma concorrência por transporte, o frete sobe, a tendência é que esses prêmios comecem a cair mais ainda no interior. E isso tem pesado nas cotações. Hoje nós vemos o óleo de soja caindo 0,65%, o farelo caindo 0,79%, parte disso veio por uma expectativa de melhora no clima lá da Argentina. Então nós olhamos
os mapas de anomalias de precipitação. A gente vê essa semana ainda seco, mas já começa a vir uma expectativa de chuvas na parte norte da Argentina. Aqui vai pegar Córdoba, pega Formosa, Corrientes, Resistência, pega o Chaco argentino, que é muito quente realmente. Esse é o GFS, o americano. O modelo europeu também mostra um cenário muito parecido. Entre 6 e 10 dias, essa seca ela volta no país. Mas entre 11 e 15 dias, a gente já tem uma umidade mais ao sul. E aqui ele vem desde a Terra do Fogo e ele pega basicamente todo o país. Então, essa expectativa de melhor chuvas, um cenário climático um pouquinho melhor, a Argentina ela não finalizou o plantio ainda, traz uma certa pressão para as cotações na Bolsa de Chicago. E aí não tem como o grão não cair, né? Se o complexo soja está caindo, é normal que o grão também caia, e hoje caindo 0,85% a 14 dólares e 76 centavos o bushel. As inspeções de exportação que foram divulgados ontem mostraram que 1,4 milhão de toneladas foram inspecionadas para embarques lá nos Estados Unidos. Na semana anterior foi 1,462, então houve uma leve queda. E a gente vê que é sazonal também. Ano passado, 2021, a gente teve o mesmo movimento e agora a gente tem o mesmo movimento, só que agora o commitment está maior, ou seja, o comprometido para exportação está um pouquinho maior. O trigo hoje caindo mais um dia de queda e caindo bastante esse trigo. Aqui, 1,82% a 7 dólares e 28 bushel. O milho vem na carona com uma queda de 0,31 a 6 dólares e 50 o bushel. Os números de exportação também mostram que a demanda, principalmente pelo milho norte-americano, está muito baixa. Na semana anterior, o volume embarcado foi de 667 mil toneladas e semana que encerrou dia 5 de janeiro foi de 397 mil. Então, quase uma queda de quase 40% no volume exportado. E junto a isso, nós temos uma recorde de exportação aqui no Brasil. Então, nós vemos a Ucrânia seguindo exportando, vai exportar um volume muito bom face à sua situação, e o Brasil batendo o recorde de exportação de milho. A gente deve fechar com exportações próximos a 45 milhões. Olhando o mapa, a gente vê que o valor FOB, ou seja, o valor do milho dentro do navio, foi extremamente alto em comparação com os outros anos. Se eu pego o volume, a gente vê que foi mais alto, é recorde de exportação, aqui mostra desde 2011. A gente vê que exportou mais e batemos o recorde anterior, que foi em agosto de 2019, com 7,32 milhões. Esse ano nós tivemos aqui em agosto 7,45. Então o volume é maior. E a China começou a comprar, já tem em torno de 2,5 milhões, 2,7 milhões de toneladas já comprados pela China, e ontem o primeiro navio chegou lá, então a China já começa a aparecer aqui entre os compradores. O maior comprador nosso é o Irã, seguido pelo Japão, junto com a Espanha, tem o Egito também, mas a China já dá as caras aqui no Brasil, já está com 2,7, uma participação de 2,7% nas nossas exportações, nas compras de milho aqui do Brasil. Agora, o trigo norte-americano, esse realmente vem com uma demanda muito, mas muito, muito fraca. E a pior demanda é em basicamente 40 anos. Ontem as inspeções vieram até que relativamente bem se nós comparamos com a semana anterior, que veio simplesmente 85 mil toneladas. Agora foram embarcados 201 mil toneladas. Quando eu começo a trazer os dados sazonais de embarques, a gente vai ver que eu estou no trigo, é extremamente baixo. É um início de temporada muito baixo. Olha onde que está o dado de inspeção para exportação aqui, extremamente baixo, muito diferente do que aconteceu em 2019, por exemplo, que a gente tinha um volume alto e os Estados Unidos era um dos maiores exportadores. Depois perdeu o território para a Rússia, se tornou o segundo, e essa temporada ele vai cair para a quarta colocação.
quarta colocação. Os Estados Unidos, que já foi considerado o celeiro do mundo quando falava-se em fornecimento de trigo. Então isso acaba corroborando para essa queda. Junto a isso, para colocar mais um prego no caixão na demanda do trigo nos Estados Unidos, a Índia vai colher, ou pode colher, uma safra recorde lá. No ano passado, eles colheram 106 milhões de toneladas, a expectativa é de 112 milhões de toneladas. Então, nós vemos que o mundo tem expandido a produção, Rússia, Índia, própria China expandindo a produção, grandes importadores como o Brasil também expandindo a produção, dependendo menos de importação, e os Estados Unidos perdendo mercado. Sazonalmente, como que estão as inspeções de exportação de milho? Você vê que caiu bastante. A gente só está à frente de 2020 e foi justamente um período onde estava tudo fechando devido à pandemia. Então, se nós não considerarmos o fechamento da pandemia no início de 2020, justamente ali pelo período de março, a gente vai ter a pior demanda pelo milho norte-americano desde 2017, ou seja, dos últimos 6 anos, é a pior demanda pelo cereal norte-americano. E isso justifica pelo preço alto, Ucrânia mais barato, Ucrânia conseguindo exportar, Brasil muito mais barato que os Estados Unidos, o mercado veio para o Brasil, protocolo com a China, Brasil batendo recorde de exportação. Há essas justificativas aqui. E a soja aqui também começa a ter uma queda nas... Opa, isso é a soja? Não, esse é o trigo. Soja. Vamos dar uma olhadinha aqui nas inspeções da soja. A soja já começa sazonalmente também a reduzir o seu volume. A gente está com o segundo maior volume sazonal desde 2017, perdendo para 2021, que foi quando a China veio comprando o que dava e o que não dava para comprar. O café caindo 0,38, 157 centavos de dólar por libra-peso. E o boi gordo, ele voltou a cair tanto na B3 quanto no mercado físico. Boi gordo aqui com uma queda de 0,09 para o vencimento janeiro agora, mas quando eu trago os dados do CPEA, uma queda de 6,18% no dia de ontem. Quando eu trago o gráfico, olha a queda que ele teve aqui, 271. Lembrando que o CPEA é uma média de preço dos negócios informados ao Instituto por Frigoríficos e Produtores e Pecuaristas. Então, ela é uma média de preços praticados. O CPEA ele vai levar em consideração São Paulo, o preço São Paulo, outras praças há o diferencial de base. E São Paulo, nesse momento, além de uma queda sazonal do consumo, depois que passa esse feriado, os feriados de fim de ano, agora o preço da carne, na verdade, os cortes começam a mudar. Daqui a pouco tem material escolar para comprar, tem IPVA, tem IPTU, os impostos para pagar. É normal que haja uma queda no consumo de carnes mais nobres, ou seja, do traseiro do boi. Então, essas carnes que são do traseiro, picanha, alcatra, parte da costela, isso daí acaba tendo uma queda de preços agora, os cortes de contrafilé, e começa a aumentar um pouco o corte do dianteiro, então a gente tem essa mudança. Como o dianteiro é mais barato, a gente tem queda de preços na arroba do boi. Além disso, São Paulo está com escala um pouquinho mais confortável em relação a outros estados. São Paulo tem uma escala média de 11 dias, outros estados 9 dias. É aí que está a pressão. A exportação poderia ter essa expectativa de que iria salvar um pouco as cotações. Só que a China, que é o maior importador, ele está reabrindo o mercado justamente num período de férias, que é o feriado do Ano Novo Lunar, é basicamente uma semana de paradeira por lá. Então, essa demanda chinesa, se ela voltar a se reapresentar devido à reabertura, vai ficar para o início do mês de fevereiro. Então a gente já vê que a quantidade exportada no final do ano já teve uma queda. Esses são dados de dezembro, a gente não tem os dados da Secretaria de Comércio Exterior atualizado ainda. Mas o volume ele aumentou bem, foi o que acabou segurando os preços no final do ano passado. A China disparado é o nosso maior comprador, o maior exportador aqui em Mato Grosso, seguido por São Paulo. Então no curto prazo a gente pode continuar tendo ainda pressão de preços na arroba do boi.
Para nós fecharmos aqui, lembrar a vocês do nosso curso de investimentos em commodities, imersão commodities, que vai ser nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, presencial na BMC, com transmissão ao vivo. Então você que está assistindo na BMC, há um QR Code, ou está assistindo no meu canal, há o link aí para você se inscrever. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quero agradecer a Vanessa, que é a minha primeira membro do canal. Eu criei um programa de membros do canal para ajudar a financiar um pouco os custos de transmissão, poder investir mais no canal. Custa baratinho, e a Vanessa é a primeira membro. Muito obrigado, Vanessa. Se você puder se tornar membro, ajuda o canal a crescer, porque eu pretendo investir no programa também. Vantagem que se a Vanessa fizer a pergunta, ela vai ser a primeira a ser respondida. Então, ajuda o canal a crescer. Se você não for ser membro, pelo menos o like já começa a ajudar. Pergunta que eu vi aqui, o Fabiano falando que o JP otimista, o Morgan Stanley viu o SP a 3 mil pontos até o meio do ano. Fábio, olha aí, o preço do petróleo russo despencou, chegando a 37,80 na última sexta-feira. Não sei se chegou a tudo isso não, Fábio. Eu acho que não chegou a 37 não. Preço um pouco mais da metade do limite da reclamada para Putin. Eu acho que não chegou a 37 não. Se você puder colocar qual que é a tua fonte, mas no desconto não está em $50 não, longe disso. O petróleo russo está sendo negociado na faixa ali de 60, 62 dólares por barril. Aqui na BMC, pelo que eu vi aqui, e a Argentina, eu já falei da Argentina. Qual a qualidade do trigo da Índia? Rendimento para produção de massas é muito bom. A Índia é um dos maiores exportadores de farinha de trigo do mundo. O Brasil até concorre na exportação de farinha de trigo com a Índia. O trigo deles é muito bom. Qualidade quanto ao uso de agrotóxico. Isso eu já não vou saber te responder, Rogério. Então é isso daí. Com certeza a gente volta amanhã, e eu estou indo para São Paulo daqui a pouquinho. Então amanhã, muito provavelmente, a transmissão deve ser ou do hotel ou direto dos estúdios da BMC. Vejo vocês amanhã. Tenham um ótimo dia e até mais. Tchau.